O 8 em ponto de hoje está no ar para falar de saúde. O nome técnico é doença do refluxo gastroesofágico, mas ela é conhecida mesmo como refluxo. A doença atinge pelo menos 24 milhões de pessoas em todo o país. Vamos saber mais sobre essa doença e como tratá-la com o Dr. Hamilton Carniel Guimarães, que é médico gastroenterologista, nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Doutor, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Falei certo, né? Doença do refluxo gastroesofágico, né? O nome é longo. O refluxo, não é? Isso. O que é o refluxo? Explica pra gente. Rodrigo, obrigado pela oportunidade e também bom dia a todos. Doença do refluxo, como o nome diz, né, refluxo é o ácido seguindo o caminho contranatural. A gente tem ácido no estômago, esse ácido serve para dissolver a comida, digerir o alimento. E depois de feito o trabalho dele, ele segue para o intestino. Quando existe o escape de ácido de volta para o esôfago, que é o tubo que leva a comida da boca para dentro do estômago, a gente chama isso de refluxo. Esse ácido que escapa danifica o esôfago. O que provoca essa volta do ácido? Lembrando um pouquinho de anatomia, né? Quando a gente engole a comida, ela desce pelo esôfago, que é esse tubo que traz a comida da boca para dentro do estômago, o estômago recebe o alimento. Na conexão do esôfago com o estômago existe um músculo em formato de anel que funciona como se fosse uma válvula, né? Quando essa válvula funciona mal, o ácido que está no estômago consegue voltar. Quando ele volta, ele queima as paredes internas do esôfago. O que é que provoca esse problema no músculo? Várias situações, né? A causa mais comum está relacionada com hábitos alimentares e também com atividade física. O indivíduo sedentário tem uma flacidez nessa musculatura que começa a funcionar mal, né? E maus hábitos alimentares. O costume, por exemplo, de ficar de comer poucas vezes por dia. E quando comer em grande quantidade, né? Isso atrapalha muito, né? Bom, doutor, diante dessa situação, né, a gente está falando aqui de refluxo para adultos. Não é? O refluxo das crianças, dos bebês, é a mesma coisa ou há algumas diferenças? O termo significa a mesma coisa, né? Volta ácido e incomoda o bebê, né? Mas tem uma diferença bem importante, né? O refluxo que acontece em crianças pequenas, ele é um refluxo por imaturidade do músculo que deveria segurar o ácido dentro do estômago, né? E ele costuma melhorar até o 3º ou 4º ano de vida. Então a mãe tem que ter um certo cuidado no início da vida. Mas à medida que a criança se desenvolve e esse músculo ganha massa, ele vai ficando cada vez mais competente e a maior parte dos casos melhora à medida que a criança envelhece. Doutor Hamilton, e com relação, voltando a falar do caso dos adultos, né, o que pode acontecer com a pessoa se esse refluxo não for tratado? Esse é um ponto bem importante, né, Rodrigo? O refluxo, ele produz, como a gente já pode explicar, o escape de ácido queima as paredes do esôfago, né? Essa queimadura repetitiva, ela tem um risco. Se ela ocorrer durante 2 ou 3 décadas, isso aumenta muito a chance de câncer no local, por uma teoria que a gente chama de teoria do insulto repetitivo. Sempre que você fica agredindo um determinado órgão ou um determinado tecido por muito tempo, isso favorece o aparecimento de células cancerígenas no local. É o que o senhor falou agora há pouco para mim, né, no nosso bate-papo antes de vir para cá, sobre lesões, feridas na pele. De tanto você tirar a casquinha, você impede a pele de recuperar, não é? Isso. E no longo prazo dá câncer. Isso é um exemplo clássico, né, Rodrigo? Muito bem pontuado. Se você tiver uma ferida na sua mão e você arrancar essa casca todos os dias, nunca deixando ela cicatrizar, e se você persistir esse insulto durante 10, 15, 20 anos, você pode ter um tumor naquele local. Então, qualquer parte do nosso corpo que é exposto ou é submetido a esse insulto repetitivo, a gente está correndo risco. Doutor, qual é o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico do refluxo? Refluxo, a gente consegue fazer o diagnóstico muitas vezes pela queixa do paciente, né? Ele reclama de uma queimação na boca do estômago que sobe até a garganta. Algumas vezes ele vai buscar um objeto no chão e volta um líquido amargo na boca, né? Isso é a primeira suspeita. Mas o diagnóstico ele é confirmado muito facilmente com um exame de endoscopia. Um exame de 5 minutos, uma câmera de TV entra pela boca com o paciente dormindo, a gente consegue ver se o músculo está fechando e eu também consigo ver se existem queimaduras no esôfago. Bom, doutor, diante desse diagnóstico, a pessoa tem refluxo. Existe tratamento, passa muito pela mudança de hábitos de vida da pessoa também? Perfeito. 90% dos casos de refluxo a gente resolve só com bons hábitos alimentares e com exercícios físicos regulares, controlar o peso e ter uma atividade física regularmente. Alguns pacientes a gente é obrigado a lançar mão de medicamentos. Existem medicamentos para diminuir a acidez e controlar ou permitir a cicatrização desse músculo, né? E os casos mais graves, quando a gente vê que
a mudança de hábito não surtiu efeito ou o medicamento não está controlando satisfatoriamente, a gente pode lançar mão de cirurgia e algumas técnicas mais modernas também. Tá certo. Doutor Hamilton Carniel Guimarães, médico gastroenterologista, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Esclarecimentos importantes porque muita gente sofre de refluxo, às vezes não sabe que tem e não sabe que tem tratamento, que dá para se resolver o problema sem que se fique exposto a problemas maiores. Muito obrigado, viu?